Bom dia para quem está chegando também. Hoje é um dia bem gostoso, né? Bem friozinho. E mas nós temos que trabalhar, né? Vocês precisam estudar também um pouquinho. Nós vamos fazer a interpretação dos textos lá do início da apostila, na página 8. Página 8, nós vamos corrigir ali a parte de interpretação dos textos, ok? E ali fala sobre ópera, esse texto, uma história da ópera. Eu não sei se vocês já leram algum texto falando sobre óperas, ok? Mas ali ele mostra, né, o que é a ópera. É um tipo de teatro no qual a maioria ou todas as personagens, elas cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo, né? Nesse sentido, ali ela diz que é muito óbvio que ela não seja realística. Então, com frequência, no decorrer dos seus mais de 400 anos de história, nos seus mais de 400 anos de história, tem sido considerado exótica e estranha, né? Mas vocês já devem ter assistido algum filme sobre ópera. Não sei se vocês gostam de assistir a esse tipo de filme, mas seria interessante para nós entendermos principalmente aqui esse texto. Certo, gente? Então, ali nós vamos agora fazer a parte de interpretação. E ali eles contam uma parte contam uma história, né, de uma ópera ali. Lá na página 8, eu vou compartilhar com vocês agora o livro para nós fazermos a interpretação. Depois eu converso com vocês no final, tá bom? Vamos lá então para o livro. É aqui aqui fala a história da ópera, né? Então nós vamos ali agora para a parte de interpretação. Está na página 8. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar alguma coisa que não fica tão nítido para mim. Ok, na primeira pergunta ali, então, nós temos: sobre o título do livro, Uma História da Ópera, responda aos itens a seguir. Que sentido ou uso do artigo uma estabelece em relação à história? Quando diz ali uma história da ópera, uma história. O uso do artigo indefinido ali deixa claro que os autores escreveram uma possível história da ópera, com a interpretação deles sobre o assunto. Ou seja, não quer dizer que aquilo dali seja uma história real, mas uma possível história, ok? Então, nós podemos colocar aqui o uso do artigo indefinido que está destacado ali, deixa claro que os autores escreveram uma possível história da ópera, ok? Eles deixaram claro deixa claro, né, que os autores escreveram uma possível história da ópera. Agora aqui na letra B, observe as expressões destacadas no texto. O que o uso delas indica? Então, se você observar aqui no texto, tem várias expressões que foram destacadas. É muito óbvio que isso é verdade, realmente, na verdade, é que, comodamente, ok? Então, ali, o que o uso dessas expressões que estão destacadas no texto, elas indicam, né? Em vários momentos, os autores, eles deixam explícito e de uma forma enfática o seu posicionamento, né, por meio dessas expressões. Então, podemos colocar como resposta ali que em vários momentos do texto, os autores deixam explícito o seu posicionamento
por meio dessas expressões. Em vários momentos do texto, os autores deixam explícito, né, o seu posicionamento por meio dessas expressões. Agora, aqui na número 2, de acordo com os autores, nos 3 primeiros parágrafos, a ópera não é realística, apresentando uma frequente falta de verossimilhança, ou seja, será que é verdadeiro, não é? Por que isso acontece? Eles observam ali, né, os autores observam que a ópera é cantada, né? A ópera, a maior parte do tempo, como cita ali no primeiro parágrafo, a maior parte do tempo ela é cantada. E ninguém, em sua existência, canta o tempo todo, tá? Não existem condições físicas ou sentido em fazer isso. Não existe fazer um filme, não tem como fazer um filme inteirinho cantado, né? Então, ele deixa claro isso dali. Então, ali, por que isso acontece, né? Então, os autores observam que a ópera é cantada e ninguém, em sua existência, canta o tempo todo. Não existem condições físicas ou sentido em fazer isso. Ok? Podemos continuar ali, né? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Agora ali a letra B. Releia os parágrafos 4º e 5º. Como os autores caracterizam a relação entre ópera e narrativa? Então, primeiro, temos 2 perguntas ali. A primeira, como os autores caracterizam a relação entre ópera e narrativa? E o que eles querem dizer com isso? Os autores ali, utilizando metáforas, referentes aos relacionamentos entre pessoas, dizem que as duas estão interligadas em um incômodo abraço. Nenhuma quer o divórcio, mas ao mesmo tempo, viver juntas é quase sempre impossível. Ok? Então, ali ele diz que os autores, né, ao utilizarem as metáforas referente aos relacionamentos entre as pessoas, dizem que as duas estão interligadas em um incômodo abraço. Nenhuma quer o divórcio, mas ao mesmo tempo viver juntas é quase sempre impossível. Ok? Agora nós vamos ali a número 3. Vamos. Observe as seguintes construções. Observe as seguintes construções. Primeiro, elas, né, as personagens usam relativamente poucas palavras. 2, ela, a ópera, apela para algo que está além da estreita dimensão cognitiva. 3, a ópera dá pouca importância à realidade. 4, a cortesã Violeta sucumbe à tuberculose. E 5, a Violeta operística canta sem qualquer dificuldade perceptível. Quais verbos pedem e apresentam objeto? Nós estudamos já isso dali. Verbos que apresentam objeto, ou seja, verbos que apresentam complemento, que pedem complemento. Nós vimos ali que os complementos são o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto quando não tem preposição e o objeto indireto quando pede uma preposição. Então, aqui nós vamos ver quais desses verbos pedem complementos, né, que são chamados de objeto. Usam o quê? Poucas palavras. Então, esse primeiro aqui, sim, ele está pedindo um complemento. Apela para quê? Para algo que está além da estreita dimensão cognitiva. Também está pedindo complemento. A ópera dá pouca importância à realidade. Dá o quê? Pouca importância a quê? A realidade também pede
complemento. Sucumbe a quê? A tuberculose. Esse também está pedindo complemento. E a última ali, operística, canta. Quem canta, canta. Então, aqui nós temos um verbo intransitivo, ele não há necessidade, ele não pede complemento, tá? Ele tem sentido completo. Então, ali, quais verbos pedem o complemento? 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui as orações 1, 2, 3 e 4. Ao invés de copiarmos os verbos, podemos colocar apenas os números aqui das orações, porque os verbos já estão grifados, ok? Então, vocês podem colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Agora, aqui na letra B, está pedindo para sublinhar os objetos diretos ou indiretos presentes nessas orações. Então, nós vamos observar aqui. Usam o quê? Poucas palavras. O complemento desse verbo, grifem ele ou circulem, poucas palavras. Da 2, aqui apela. Apela para quê? Para algo que está além da estreita dimensão cognitiva. Todo esse termo aqui é o complemento do verbo apelar, ok? Então, podem grifar todo esse termo aqui. A número 3 dá o quê? Pouca importância a quê? A realidade. Então, os dois complementos aqui. Objeto direto e objeto indireto podemos grifar, né? Vamos separar aqui os dois. Pouca importância à realidade, ok? Esse é o complemento, são os complementos dos verbos. E o último, ali da número 4, sucumbe à tuberculose. A tuberculose é o complemento com preposição ali do verbo sucumbe, ok? Então, vocês grifem aqui a tuberculose, certo? Agora aqui na letra C, há algum ou alguns casos em que o verbo tem sentido completo? Sim. Qual? A número 5, porque temos ali um verbo que não exige complemento. Ele é chamado de verbo intransitivo. Podem colocar aqui a número 5. Ele não exige complemento. Agora nós vamos ali para a outra página. Deixa eu tomar uma aguinha antes, gente. Exercício número 4. No final do 5º parágrafo, o verbo apelar foi empregado com o sentido de recorrer, lançar mão de algo para superar uma dificuldade, né? Então, ali está pedindo para você construir uma frase em que esse verbo significa recorrer a meios condenáveis a fim de levar vantagem em alguma coisa. Está pedindo um outro significado para esse verbo. E comente se o verbo tem sentido completo ou se precisa de um complemento. Então, nós colocamos aqui uma oração assim. Contrariado, ele apelou para a violência. Então, ali tem o sentido de lançar mão de algo para superar uma dificuldade. Então, ali, contrariado, ele apelou para a violência. Esse verbo apelou para quê? Para a violência. É um verbo transitivo indireto, então ele exige o complemento ali, que é para a violência, ok? Verbo transitivo indireto. Não sei se vocês colocaram. Contrariado, ele apelou para a violência. Verbo transitivo indireto e o complemento do verbo para a violência. Ok? A número 5, é claro que podem existir outros exemplos aqui, tá, gente? Nessa número 4 aqui, eu dei apenas um exemplo para que vocês coloquem. Mas pode ter outras orações, ok? Agora aqui na número 5, justifique o emprego do presente do modo indicativo no seguinte trecho. Presente do modo indicativo é o tempo verbal mais fácil que temos para conjugar. Ópera é um tipo de teatro. Então, quando cita aqui o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, presente do modo indicativo. É um tipo de teatro no qual a maioria ou todas as personagens cantam durante a maior parte do tempo
ou o tempo todo. Aqui também temos outro verbo, eles cantam, né? Presente no modo indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, ali, por quê, né? Nós vamos justificar ali por que foi utilizado o presente do modo indicativo. Nós podemos colocar assim, os verbos estão no presente do indicativo porque o trecho é uma afirmação geral que define ópera. Porque o trecho é uma afirmação geral que define ópera. É uma afirmação geral que define ópera, ok? Porque o trecho é uma afirmação geral que define ópera. Então, ali isso independe, né, do tempo, né, por isso se explica no presente, né, e essa afirmação, ela é apresentada como verdadeira, porque os verbos no modo indicativo são tidos como verdadeiros, ok? Agora aqui na número 5, justifique o emprego do verbo ousar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o verbo estar no futuro do pretérito do indicativo na seguinte passagem. Um soprano que ousasse, olha aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, um soprano que ousasse dar um cunho realístico ao sofrimento da Violeta, pigarreando e tossindo, estaria desconfigurando o espírito da ópera. Então, aqui ousasse, pretérito imperfeito, e estaria no futuro do pretérito, do modo indicativo. Nós podemos colocar assim, ousar está no modo subjuntivo, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, para expressar uma hipótese, uma condição. Ousar está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo para expressar uma hipótese, uma condição. Combinando com essa hipótese do verbo ousar ali, estar, o verbo estar, né? Se encontra no futuro do pretérito do modo indicativo para expressar que se tivesse sido confirmada aquela hipótese anterior, né, mostrada pelo verbo ousar, que se tivesse sido confirmada aquela hipótese, então a soprano estaria desconfigurando o espírito da ópera, ok? Então, é dessa forma que nós podemos identificar ali. Então, ali o verbo ousar, por estar conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ele expressa uma hipótese, uma condição, né? Então, combinando com essa hipótese, o verbo estar, que está conjugado no pretérito, no futuro do pretérito do indicativo, né? Para expressar que se tivesse sido confirmada aquela hipótese, a soprano estaria desconfigurando o espírito da ópera. Ok? Agora nós vamos ali para a número 7. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Isso. Explique a distinção que os autores fazem no último parágrafo entre personagem de enredo e personagem de voz. Justifique sua resposta com elementos ou exemplos do texto. Então, ali, personagem de enredo é a personagem tal como existe nas palavras do texto, enquanto personagem de voz é a personagem correspondente que existe na música, ok? De acordo com o texto, é isso dali, tá? Só vou repetir. Personagem de enredo é a personagem tal como existe nas palavras do texto. Enquanto personagem da voz é a personagem correspondente que existe na música, ok? É a personagem correspondente que existe na música. Ok, gente? Deixa eu só dar uma observada aqui.
Ok. Continuando lá, então. Na próxima página, nós temos ali um outro texto que deixa eu voltar aqui, né? O Sargento de Milícias, né? Baseado na obra Memórias de um Sargento de Milícias, né? De Manuel Antônio de Almeida. Isso foi composto em 1978 pelo músico brasileiro Francisco Mignoni. Não, tal descrição foi retirada do livro A Ópera de Zito Batista Filho. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, O Sargento de Milícias, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Então, aqui ele é composto do quê, né? Temos a história, temos o primeiro ato, temos o primeiro quadro, depois temos o segundo ato e o segundo quadro ali. Aí nós vamos então para a parte de interpretação ali do texto, exercício número 8. Isso, aqui. Nessa ópera, as personagens principais apresentam vozes mais agudas, né? Leonardo é tenor e Luizinha e Dona Maria são sopranos. Então, ali são as vozes que são cantadas nos corais, ok? No coral, em um coral. Para quem já cantou em um coral, não sei se vocês já cantaram, mas talvez tenha alguém da família que cante, né? Eu já cantei no coral, eu cantava soprano ali. Isso, muito bem. Então, tem gente que já cantou também, olha só que legal. Leonardo é tenor, Luizinho e Dona Maria são sopranos. E personagens mais controversas, como Vidigal, apresentam vozes graves, né? Vozes mais graves. Então, ali no primeiro ato, prólogo, por exemplo, prólogo é ali se vocês observarem ali, é a parte introdutória do texto, ok? Deixa eu continuar ali. Por exemplo, o Vidigal, que é chefe de polícia, diz que ele é quem manda nessa vila suja e devassa. Então, vamos ver ali a primeira pergunta. Levando em conta os papéis das personagens no enredo, indique qual é a influência dos tipos de voz mais graves e mais agudas. Então, ali, as vozes mais agudas, podemos colocar aqui, as vozes mais agudas para as personagens principais. Vozes mais agudas para as personagens principais, pois permitem maior destaque, ok? As vozes mais agudas são para os personagens principais, pois permitem maior destaque. Enquanto as vozes mais graves dão um sentido de maldade ou vilania às outras personagens. Isso, gente, dentro desse texto que nós vimos, tá? Não quer dizer que isso quer dizer que quem canta nos corais apresenta esse tipo pelo tipo de voz a gente aprende isso. Não é dessa forma, não. É aqui nesse texto, certo? Então, nesse texto ali, as vozes mais agudas mostram as personagens principais, pois elas permitem um maior destaque, enquanto que as vozes mais graves dão um sentido de maldade ou vilania às outras personagens da história, correto? Agora, ali nós vamos para a número 9. Uma ópera é formada por partes chamadas de atos, que são unidades de ação dentro do enredo, e podem ser divididas em quadros. O que são os quadros? Cenas, né? Ou em cenas que se dividem em quadros. Como a ópera O Sargento de Milícias está dividida? Então, se nós observarmos ali no texto, ela está dividida em 2 atos. Estou tirando ali atrás. Esta ópera está dividida em 2 atos, sendo o primeiro composto por um prólogo e um quadro, e o segundo por 2 quadros. Está dividida em 2 atos, sendo o primeiro composto por um prólogo e um quadro, e o segundo por 2
quadros, ok? Agora aqui a letra B. Qual é a importância dessas divisões? A importância dessas divisões e como elas exploram a questão da temporalidade no texto, né? Então, o prólogo ele faz uma caracterização espacial e temporal do enredo da ópera, indicando alguns aspectos humanos e sociais do tempo e espaço abordados, ok? É um momento essencial no qual são dadas referências aos espectadores ali. E com os quadros seguintes, sobretudo os do segundo ato, então ali é possível realizar saltos temporais, né? Um mês depois, um ano e meio depois, né? Que é mostrado ali dentro do texto, o que é fundamental para adaptar o romance à linguagem dessa ópera, ok? Agora ali na número 10, qual é a ideia central? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Isso. Qual é a ideia central de cada um dos quadros da ópera? Explique, né? O primeiro quadro do primeiro ato, né? Então, ali a ideia central desse quadro é indicar o jogo de interesses de José Manuel, assim como o amor de Leonardo e Luizinha e o sentimento de Vidinha, que é uma outra personagem ali do texto. Ok? A ideia central desse quadro é indicar o jogo de interesses de José Manuel, assim como o amor de Leonardo e Luizinha e o sentimento de Vidinha. Letra B. A ideia central do primeiro quadro do segundo ato. Toda a ação se estrutura na divisão entre o casamento por amor e o casamento por interesse, o que gera cenas de ciúme e rememorações, ok? E a ideia central do segundo quadro do segundo ato, a ação aborda o triunfo do amor entre Leonardo e Luizinha. Então, ele é promovido a sargento, mesmo a contragosto de Vidigal, ok? Então, ali é a parte de interpretação desse texto. É claro que ainda está faltando mais alguns outros ali para o final do livro. Deixa eu só ver qual página que é. Ali na página 22 temos mais um, página 24 também, e a interpretação deles, ok? Mas o tempo está correndo e eu não consigo continuar ali. Deixa eu só ver algumas perguntas aqui. Eu tenho esse tempinho, eu vou dar agora para vocês perguntarem alguma coisa, ok? Só um minutinho que eu já vou liberar o microfone para vocês.